Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos, os queridos que nos visitam também. Muito obrigado pela sua presença. Vamos dar continuidade, irmãos, nessa manhã, à exposição, continuidade não, né? Vamos iniciar uma nova carta, a carta de 2 Timóteo. Nós terminamos a 1 Timóteo, podemos dizer que é continuidade, né? Só que a gente vai perceber que há uma diferença muito grande entre a 1 Timóteo e agora a segunda carta de Paulo a Timóteo. Então vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 1, de 1 a 5. 2 Timóteo 1, de 1 a 5. Vamos abrir comigo a sua Bíblia. Eu vou ler, diz assim o texto. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Oremos, irmãos. Ó Deus, Deus soberano, ó Deus, como é maravilhoso cantar louvores ao teu nome, reconhecendo que tu és o único Deus verdadeiro. Muito obrigado, Senhor, por podermos nos achegar além do véu, adorarmos agora como comunidade, como igreja do Senhor, como parte da tua igreja, e podermos assim contemplar a beleza da tua santidade, adorar-te no Santo dos Santos, e, Pai, ser conduzido pelo teu Espírito nessa adoração. Isso é um privilégio que não é de todos. Que cada um de nós aqui nessa manhã tenha extrema gratidão por esse privilégio. E, Pai, eu te louvo também pela obra que o Senhor continua fazendo, através do teu Espírito e da tua palavra, estando adornando a noiva do teu Filho, o Cordeiro Santo de Deus, Jesus, trabalhando na vida da noiva, santificando a noiva e trazendo a ela toda a beleza e glória do próprio Filho refletida nela. Senhor, que o Senhor continue essa obra, que essa palavra nessa manhã contribua mais e mais para que essa obra seja feita neste pequeno rebanho também. Que cada um de nós aqui, que cremos no Senhor, sejamos também transformados à imagem do teu Filho, para que possamos ser parte dessa noiva totalmente pura, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e irrepreensível. Senhor, nós queremos fazer parte daquele momento sublime, quando o Cordeiro se unirá definitivamente e eternamente com a sua noiva. Senhor, nós queremos estar lá. Por isso, continue trabalhando em nós. Eu peço, particularmente, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Tudo te peço com gratidão, no nome do nosso Redentor amado, Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Amados, nós vamos olhar para esse texto pelo prisma, pelo tema saudação inicial de Paulo, dessa carta, saudação inicial, e ações de graças pelas boas recordações. Aqui nós vemos, nessa carta, nesse primeiro trecho que nós lemos aqui, nós percebemos a ênfase de Paulo no termo lembrar e recordar, lembrar e recordar. Ele tem essa
esse foco, né, nesse início dessa carta. Ele inicia essa carta. E qual é o contexto dessa carta? Como que Paulo, o que estava acontecendo na vida de Paulo, né, no contexto dessa segunda carta dele a Timóteo? Essa epístola, ela contém, queridos, as últimas palavras registradas do apóstolo Paulo, antes de seu martírio, que aconteceu mais ou menos por volta de 64 a 67 depois de Cristo. A última carta de Paulo, as últimas palavras que ele escreveu, ou que provavelmente Lucas, que estava com ele, sozinho, ele estava preso em Roma, aqui entra o contexto mesmo, e depois disso não tem mais fala do apóstolo. Mas nós ouvimos o apóstolo até hoje. Mais do que isso, né? Nós ouvimos Deus, o Espírito Santo, falando conosco até hoje, e ecoa até o fim dos tempos as palavras do apóstolo. E tudo isso, então, aconteceu muito rápido, não é? Da primeira carta que nós lemos até agora, a segunda carta, esse período das instruções da primeira carta que Paulo deu a Timóteo, quando ele estava viajando para a Macedônia, deixou Timóteo em Éfeso, para que ele colocasse ali as coisas em ordem em Éfeso, e ele deixa então essas instruções da primeira carta para Timóteo, e Timóteo ficando em Éfeso, ele então instrui a todas aquelas orientações que nós vimos na primeira carta. E essa segunda, já próximo do final de sua vida, esse período então, da primeira carta à segunda carta, provavelmente ocorreu aí entre 3 a 5 anos de diferença, de distância entre uma e outra. Então, tudo isso foi muito rápido, né? Nesse momento, Paulo estava sozinho, o apóstolo estava preso numa masmorra em Roma, uma masmorra escura e fria, e sozinho, Paulo estava sozinho num ambiente escuro, úmido, totalmente insalubre e bastante frio, e somente Lucas o visitava com mais regularidade. Paulo mesmo diz nessa carta aqui que todos o abandonaram. E provavelmente Lucas foi o companheiro que pode ter ajudado Paulo a escrever essa carta. Nós vemos isso lá no capítulo 4, veja comigo, capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 11, Paulo diz assim: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Aqui a instrução que Paulo dá também a Timóteo, mas aqui a gente percebe que somente Lucas estava com Paulo. Na primeira carta, quando Paulo escreve 1 Timóteo, nós podemos imaginar aqui o tom da primeira carta, como nós já estudamos, um tom mais exortativo, um tom mais instrutivo, um tom mais dinâmico, um tom mais ativo, porque Paulo também estava ainda muito ativo no seu ministério, com planos de até estar com Timóteo novamente. Ele tinha planos de ir ver Timóteo em Éfeso, como volta lá no 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, Paulo diz assim: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve. Aqui, em 1 Timóteo, ele ainda tinha a liberdade de ir e vir, de poder visitar alguém e de poder estar ali com Timóteo para auxiliá-lo nas coisas que faltavam colocar em ordem naquelas igrejas da região de Éfeso. Então, aqui a gente percebe que há um tom encorajador, há um tom de participação e com planos mesmo de estar nessa atividade missionária, nessa liberdade que Paulo tinha. Só que nessa segunda carta, nós vamos perceber o apóstolo com um tom mais saudoso, mais melancólico, mais saudosista, não é? É uma mescla que nós vamos perceber de tristeza, mas com esperança, com uma certa alegria, misturado com essa tristeza, e uma esperança da proximidade da vida eterna com o Senhor.
Paulo já tinha no seu coração que definitivamente aqueles eram seus últimos dias. Ele não sairia vivo de Roma. Ele já tinha essa convicção. Então ele não tem mais planos de ir e vir, de visitar alguém, de sair para alguma missão. No coração de Paulo ele já tem certeza de que a acusação que colocaram sobre ele injustamente já seria a final. Na primeira vez que Paulo foi preso, ele foi preso por causa das injúrias dos judeus contra ele e contra também outros cristãos, e ele foi preso e ficou ali um período quando ele escreve as cartas da prisão, né? Era a primeira prisão em Roma, e lá naquela primeira prisão ele escreve essas cartas, mostrando as cartas da prisão, mostrando que ele tinha alguma esperança de sair de lá, e de fato saiu, não é? De fato saiu, e teve um período ainda de missões, de trabalho, de serviço ministerial, apostólico. Nessa segunda carta aqui, ele tem a convicção de que ele não mais sairá de lá vivo. Mas, ainda assim, o apóstolo continua com um tom encorajador para Timóteo. Esse tom ainda está vivo no coração de Paulo. Ele entende que ele, talvez, a vida lhe chegou ao final. Mas ele entende que já existem homens, e especialmente Timóteo, que seriam seus sucessores. Então, ele passa. Todas as coisas passarão. Todas as coisas passam, mas a palavra de Deus não passará. Ele tem essa preocupação de preparar bem os seus sucessores, especialmente Timóteo, para ficar no lugar dele. É isso que ele entende aqui, né? E que ele fala então nessa carta novamente, e bastante semelhante ao que ele fala na primeira, no sentido do encorajamento para que Timóteo permanecesse fiel às Escrituras. Ele não fala nada além para o seu sucessor Timóteo de preservar a sã doutrina, preservar a sua vida, preservar o seu testemunho, para que no testemunho correto, santo de Timóteo, ele possa então pregar as Escrituras com toda a autoridade, sendo agraciado com o poder do Espírito para falar às multidões, como Paulo fez e vai continuar fazendo através do seu filho na fé. Então, Paulo agora como um fruto maduro já, fruto pronto para ser colhido pelo Senhor, ele está preparado para desfrutar do que ele mesmo disse que ele almejava lá em Filipenses capítulo 1, de 21 a 23. Dá uma olhada comigo, Filipenses 1, de 21 a 23. Paulo já havia dito isso aqui, e agora chegou a hora, chegou o momento dele desfrutar disso aqui. Ele diz assim: porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Chegou a hora de ele desfrutar daquilo que é incomparavelmente melhor. Poucos dias faltava ali para a sua execução, quando ele foi decapitado em Roma, e aqui então o Espírito na vida dele já mostrando para ele esse ponto final, mas que na verdade não era um ponto final, era a entrada para algo infinitamente melhor, que era estar com Cristo, né? Então é isso que Paulo vai expressar aqui nessa carta, a gente vai ver em algumas palavras que ele põe. Vamos lá então. Vamos começar no versículo 1 aqui, vamos ver o que Paulo fala a Timóteo, escrevendo essa carta para ele. A primeira coisa que ele faz, como é de costume dele, ele não baixa o padrão. Mesmo sabendo que ele estava vivendo os seus últimos suspiros de vida aqui nesse mundo, ele não baixa o padrão, e ele não está fazendo isso por vanglória, nem por orgulho, mas ele está mostrando para Timóteo, aquele velho Paulo que te escreve agora, Timóteo, é o Paulo de sempre. O apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ele está dizendo assim: sou eu, Timóteo, lembra-se de mim? Ainda sou eu, o apóstolo do Senhor, né? E ele está falando isso.
que não é por vontade de homem nenhum que ele foi chamado para o apostolado. Não é por autoridade delegada por homem nenhum, senão pelo próprio Deus. Ele recebe o chamado de Deus, ele honra o chamado para ser apóstolo até o fim da sua vida, até os últimos dias, até os últimos suspiros de vida. Paulo honra, ele não deixa baixar o padrão. Não é por causa de estar morto e com a certeza praticamente de morrer, de ser executado, ele poderia estar desesperado, ele poderia estar clamando a Deus por libertação, pedindo ajuda para todo mundo. Ele não faz isso. Ele simplesmente deixa que Deus o conduza neste final, conforme a vontade de Deus, e ele diz a Timóteo: eu continuarei servindo a esse Deus como apóstolo até o fim. Eu continuarei. Então ele diz isso. E mesmo sabendo da proximidade da sua execução, seu coração estava focado na promessa da vida eterna feita por Cristo Jesus. Assim ele termina o versículo 1. Ele diz assim: de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Interessante que continuava fluindo do seu ventre rios de água viva. Continuava fluindo do seu coração vida e vida em abundância. Paulo continuava vivo. Ele não queria perder mais nenhum minuto da sua vida, embora já estivesse chegando ao fim, mas ele não queria perder mais tempo. Ele se vê na necessidade de, ainda assim, ajudar no que puder o seu sucessor. E ele vai, então, a trabalhar e passar essa carta até o fim, né? Mostrar isso até o fim. Ele expressa não só o descanso e a esperança que ele mesmo tinha da vida eterna, para ele mesmo, que ele desfrutaria a poucos dias daquele momento que ele escreveu a carta, mas também ele tem certeza de que o seu serviço apostólico era um serviço de transmissão ou de justamente passar vida e vida eterna por meio de Jesus Cristo para os seus ouvintes. Ele tinha essa esperança: eu sou apóstolo pela vontade de Deus, não por minha vontade, nem de homem algum, mas pela vontade de Deus, e o meu apostolado, como o apostolado de todos os outros companheiros de trabalho, e aí, na sequência, os presbíteros que ficarão no lugar dos apóstolos, eles têm a incumbência de transmitir vida eterna por meio e unicamente por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Então é isso que ele tem no coração. Ele relembra a Timóteo: continue falando de Jesus Cristo e derramando um chamado de vida eterna para todos os que te ouvirem, para todos que derem ouvidos à tua pregação. É isso que ele está falando nesse primeiro versículo, não é? É o seu chamado apostólico. Versículo 2, ele começa dizendo: ao amado Timóteo. Quem é o destinatário? Aqui está fácil de observar, né? Paulo é o escritor, Timóteo é o destinatário. E ele escreve de uma maneira bastante amável, como ele fez na primeira carta também, não é? Ao amado filho Timóteo. Uma coisa que nos chama a atenção aqui: Paulo nunca foi casado e Paulo nunca teve filhos, mas aqui já mostra que todos nós temos a possibilidade de gerar muitos filhos, né? Além daqueles que podem sair do nosso ventre. Talvez pessoas nunca terão filhos saídos do seu ventre, mas eles poderão gerar filhos na fé. É para isso que nós somos chamados também, né? Para gerar filhos na fé. É isso que Paulo está dizendo aqui: você é meu amado filho. Amado filho Timóteo, é uma palavra doce de um pai saudoso, de um pai amoroso, de um pai emotivo, que ele expressa seus sentimentos através das palavras dessa carta. Ele está mostrando a intimidade, não é? O amor e a paternidade, né, que Paulo tinha, a responsabilidade de um pai que Paulo tinha para com Timóteo. Que Timóteo, na verdade, ele não era órfão, não sei se nesse período já era. Quando ele
Ele foi chamado para ir com Paulo, lá desde Listra, no capítulo 16 de Atos. Ele talvez não fosse ainda órfão, mas provavelmente aqui Timóteo já era órfão. Mas a Bíblia diz que a sua mãe era judia, mas Timóteo era filho de um pai grego. E aqui Paulo está se colocando no lugar do pai de Timóteo, né? O pai postiço, por assim dizer, que tinha responsabilidades com ele, que tinha amor por ele, que tinha sonhos para com Timóteo, né? Como seu filho, né? Ele sonhava alguma coisa para a vida de Timóteo. Então aqui Paulo fala isso. Lá em 1 Timóteo 1:2, o apóstolo fala: Timóteo, o meu verdadeiro filho na fé. Então nós geramos filhos na fé. Talvez não geneticamente ou biologicamente, mas a gente gera também filhos na fé. E a gente pode gerar tanto filhos biológicos, e devemos fazer com que esses filhos biológicos sejam também filhos na fé. Nossos filhos na fé. Aqui está a responsabilidade de nós, pais e mães, de gerarem filhos na fé. É uma grande lição nesse primeiro momento aqui da carta de 2 Timóteo. Timóteo honrou Paulo como um filho honra e serve a seu pai. Timóteo foi um filho obediente, agradável, um filho que procurou fazer o que era correto para glorificar a Deus, pois sabia que isso agradaria Paulo, seu pai, na fé. E mais do que isso, né? Estava glorificando ao Pai Celestial, muito mais do que Paulo. Então, Timóteo fez isso. Se você der uma olhadinha lá em Filipenses 2, versículo 22, Paulo, nesse contexto ali, desse trechinho, Paulo está dizendo que ele quer mandar para Filipos, por impossibilidade de estar naquele momento em Filipos, Paulo, por estar preso, Paulo queria mandar Timóteo a Filipos, junto com Epafrodito. E mandar Timóteo para que Timóteo, indo a Filipos, pudesse ver a situação da igreja e alegrar o coração de Paulo, ter notícias da igreja de Filipos para alegrar o coração de Paulo e reciprocamente também Timóteo levar notícias de Paulo para a igreja, que também amava Paulo, os filipenses amavam e queriam muito bem Paulo, então levar notícias também de Paulo para a igreja, né? Então, Paulo diz no versículo 22, e conheceis o seu caráter provado. Está falando de Timóteo. Paulo está dando o testemunho do seu filho, Timóteo. Ele diz, conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo, como pai ao filho. Uma coisa que os comentaristas nos chamam a atenção também, quando dizem aqui que, além de Timóteo honrar a Paulo como seu pai na fé, né, Paulo não teve, com orgulho em seu coração, de se tornar um chefe de Timóteo, ou se aproveitar de Timóteo para servi-lo de uma maneira, servir a Paulo. Você percebe aqui que Paulo está dizendo que Timóteo não estava servindo a ele, né? Mas estava servindo ao Evangelho. Timóteo estava servindo ao Evangelho junto com Paulo, no mesmo nível de Paulo, né? Paulo não se achava maior nem melhor do que Timóteo, mas essa é a beleza da maturidade cristã, é sabermos que nós não temos nada de melhor do que nenhum dos irmãos mais novos. E Paulo nos ensina que estarmos pareios, né, estarmos todos no mesmo nível, não quer dizer propriamente que não há maiores responsabilidades para os mais velhos, porque sim, o Senhor disse que a quem mais é dado, mais é cobrado. Então ele se sente na responsabilidade de cuidar dos mais novos, com uma missão, mas não com uma posição superior, mas como missão de cuidar dos mais novos, cuidar daqueles que estão ainda imaturos na fé. Então, nesse momento aqui, Paulo mostra também o sentimento de gratidão, de amor que ele tem por Timóteo,
E ele invoca ao Senhor para que Timóteo tenha graça, misericórdia e paz. Graça para que possa ter capacidade, força, condições de servir no ministério. Misericórdia, porque o ministério não é fácil, porque servir no ministério de uma igreja é muito difícil. É uma responsabilidade que não tem tamanho e nem podemos imaginar. Ser servo da noiva do Cordeiro. Então, precisa de muita misericórdia, porque fatalmente os ministros, como Timóteo também, iria falhar. Então, que Deus usasse de misericórdia. E também, ele diz, graça, misericórdia e paz. Timóteo precisava ter paz em seu coração. Provavelmente, externamente, não haveria muita paz. Talvez houvessem muitas perseguições, muitas pessoas obstinadas contra o seu ministério, muitos ataques, enfim, complicações nas igrejas, mas ele precisava ter paz no seu coração, e essa paz é uma paz com Deus. Ele colocaria a sua cabeça no travesseiro à noite e teria paz com Deus, embora muitas acusações pudessem vir sobre ele. E muitos erros cometidos também, por que não? Mas ele teria paz com Deus. Essa é a maior paz que um homem pode ter, que uma mulher pode ter. Paz com Deus, por meio de Jesus Cristo apenas. Não é? Muito bem, falamos aqui do início, a saudação. Agora vamos para ações de graças aqui no versículo 3 a 5. As palavras de gratidão a Deus brotam de recordações que Paulo trazia em seu coração. Você percebe que ele vai usar aqui nos 3 versículos a palavra, no primeiro, me lembro, versículo 4, lembrado das tuas lágrimas, e versículo 5, pela recordação que guardo. Então aqui Paulo está lembrando do passado. Um passado que nós não temos aí medida de quantos anos foi, quanto tempo foi, mas sim, com certeza é um passado que ficou marcado, ficou gravado na tábua do coração de Paulo. Ficou gravado na memória de Paulo. Recordações boas, que o fizeram respirar nos últimos dias de vida, que o fizeram viver nos últimos dias de vida, que o puseram ainda fôlego em seu coração, no seu pulmão, e vida em seu coração, para poder ainda escrever essa carta. Então, existem essas palavras de gratidão que brotaram dessas recordações do coração de Paulo, e tanto da sua própria história com Deus, a história não regressa, mas a história de Paulo com Deus, não a história que ele viveu no mundo, mas a história do tempo que ele tem, da sua vida de serviço a Deus. E da mesma forma, ele tem também lembranças de outra história, de outro amigo, de outra pessoa, de Timóteo. E essas memórias, essas recordações, estavam alegrando o coração de Paulo, estavam fazendo o coração de Paulo continuar batendo. Que Paulo conhecia muito bem também a história de Timóteo, não totalmente, mas uma boa parte da vida de Timóteo Paulo conhecia. Então, como é bom ter essas lembranças para nos acalentar nos momentos difíceis da vida, Como é bom trazer essas lembranças. Então, vamos lá, versículo 3, Paulo diz que ele traz gratidão no seu coração, primeiramente, porque ele serviu a Deus desde os seus antepassados. Olha só, ele recorda que os seus antepassados, provavelmente avós, provavelmente pai e mãe, eram judeus, mas talvez judeus que não se converteram ao cristianismo, mas que foram fiéis ao Senhor durante o período, antes de conhecerem a Cristo. Eles serviram a Deus. Então Paulo diz, eu dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura. Como eu falei, queridos, uma das coisas mais preciosas que um homem e uma mulher cristãos podem ter em seu coração é uma boa consciência. Sabe aquela consciência onde você não esconde pecado? Onde você não tem nada do que temer diante de Deus, onde você pode chegar diante de Deus com suas mãos abertas, como dizem popularmente, despido diante de Deus e nada te condena. Quando você tem essa boa consciência diante de Deus. Davi fala ao contrário no Salmo 32, enquanto me calei o quê? Os meus pecados
Secaram-se os meus ossos e o meu vigor se tornou em sequidão. Ele estava seco, ele estava doído, vivendo uma dor interna e externa que se somatizava, se exteriorizava. Por quê? Porque Paulo escondia, ou queria esconder, porque ninguém esconde de Deus, né? Ele sonda os nossos corações. Como que alguém pode esconder algo de Deus? Então, alguém que quer esconder, acha que pode esconder de Deus seus pecados, suas más intenções, né? E coisas do gênero. E, consequentemente, não ter uma boa consciência diante de Deus. Sabe aquela pessoa que chega, mas chega desconfiado? Como Adão, que se escondeu de Deus em vez de correr para Deus quando ele pecou. Ele e Eva pecaram lá no jardim. Ao invés de se aproximar de Deus, eles quiseram fugir de Deus. Então não é assim uma boa consciência. E Paulo diz, até onde eu sei, até onde Deus tem sondado o meu coração e me mostrado, eu tenho paz com Deus. E tenho boa consciência, e eu posso servi-lo de mãos limpas, de coração puro, de boa consciência, é isso que ele quer dizer. Mas é interessante que essa boa consciência também faz com que Paulo tenha boas lembranças. Talvez a má consciência, o peso e o esmagamento do coração por causa de uma consciência má, de pecados escondidos, de um estômago que parece que retorce dentro de nós, quando nós escondemos o pecado, não nos dá clareza para enxergar boas coisas, ou lembrar de boas coisas. Nós não temos condições de ver e sentir as coisas boas de Deus. E Paulo estava no pior momento da sua vida. Ele não está falando de circunstâncias, ele está falando de lembranças que Deus permitiu na vida dele e na vida de Timóteo. Então ele se lembra, ele tem a liberdade de poder pensar em coisas boas, porque a sua consciência não o acusa de nada, ele tem uma consciência pura e por conta disso ele pode se lembrar de coisas boas. E ele se lembra de Timóteo. E fala que eu lembro de você, Timóteo, final do versículo 3, né? Sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Como é bom, queridos, nós sabemos que tem alguém que se lembra de nós, não é mesmo? Ter um irmão, uma irmã que se lembra de nós. Como é gostoso a gente nos abraçar, nos cumprimentar, às vezes na entrada, na saída de culto, na rua, quando a gente se encontra, e alguém fala assim, eu me lembrei do Senhor, me lembrei de você, lembrei que você estava passando mal, lembrei que você chorou, eu me lembrei, e orei por você. Como é gostoso nós sabermos que nós somos amados e não há prova de amor maior do que alguém orar por nós, né? Que prova de amor? Se lembrar de Timóteo e orar por ele. E não pouco, mas ele diz que ele orava sem cessar. Como isso nos consola? Como isso fortalece, provavelmente fortaleceu o jovem Timóteo, não é? Por saber que Paulo tinha esse coração voltado para ele. Então, Paulo vê aqui a importância de escrever isso para Timóteo. Como a gente às vezes pensa errado, né? A gente fala assim, se eu falar para aquele irmão, para aquela irmã, que eu tenho orado tanto por ele e tal, há um amor, né, diferenciado no meu coração, pelo menos uma lembrança, né, diferenciada no coração, e eu me lembro dele, e eu gostaria de falar para ele que eu oro por ele. Mas será que isso não é chato? Parece que eu vou, né, parece que é uma certa soberba, falar, eu tenho orado por você. Querido, Paulo não pensou nisso não. E pelo contrário, Paulo pensou assim, se eu disser isso para Timóteo, ele vai ficar fortalecido, ele vai ser animado, ele vai ser encorajado, né? Então Paulo diz, escreve, ele não tem vergonha de escrever não, ele escreve lá, eu tenho orado por você, Timóteo, eu me lembro de você. Que coisa querida, né? Que coisa amável, como isso é bom. Versículo 4, Paulo mostra aqui agora que as lembranças que ele tinha, e ele tem uma lembrança especial de Timóteo. Ele tem uma lembrança dos momentos difíceis da vida de Timóteo, das lágrimas. Perdão. Ele diz no verso 4, lembrado das tuas lágrimas
Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Interessante que aqui é uma via de duas mãos, né? A possibilidade de ter esse contato com Timóteo, de poder vê-lo, claro, Paulo sabia que já não poderia ir a Timóteo, mas quem sabe Timóteo poderia vir vê-lo na prisão. Era difícil, porque na masmorra era impedido pelos romanos de muitas visitas, era muito difícil. Tanto que Paulo diz que somente Lucas estava visitando mais ou menos de forma regular. E o resto tinha abandonado, o restante. Mas aqui ele fala, quem sabe, se você puder vir ver, será bom. Eu me lembro das tuas lágrimas, e estar com você pode nos alegrar. Ele diz aqui, eu transborde de alegria, mas ao mesmo momento, como eu disse, é uma via de duas mãos, nós vamos chorar juntos, porque a hora é ruim, a hora é terminal, o momento é de fim de vida, mas ao mesmo tempo, te ver vai me fazer transbordar de alegria. A presença, queridos, como é bom receber visita na hora que você não pode sair do seu leito, da sua casa, ou de algum momento que você tem, né, que está impedido ali. Como é bom poder receber, né? Poder alguém estar ali com ele. Talvez não é para levar um sermão, não é para levar uma palavra, e é bom, se tiver, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas não só por isso, simplesmente para chorar e se alegrar juntos. Simplesmente para trazer recordações. Lembra-se, irmão, daquele dia, a gente jogando futebol, né? Eu te dei uma canelada, você me perdoou e nós ainda tomamos uma Coca-Cola juntos, né? Que legal, como foi gostoso. Uma possibilidade, né? Mesmo assim, é um momento de lembranças, né? Lembranças, mas de coisas reais, coisas sinceras de coração, né? E então, Paulo está falando isso aqui no versículo 4. Ele estava ansioso para poder encontrar Timóteo, que Timóteo pudesse estar com ele, e eles, vendo-se reciprocamente, eles pudessem também se alegrar mutuamente. Ele diz, dá um pulinho no capítulo 4, tem 3 versículos aqui no versículo 4, que Paulo diz que ele ainda tinha alguns planos, apesar de não poder mais fazer planos para ele mesmo. Mas ele tinha alguns planos, por isso ele queria ver Timóteo. Capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 9, Paulo diz, procura vir ter comigo depressa. Paulo tem urgência, por quê? Porque os dias de Paulo estão no fim. A vida dele está no fim. Então eu tenho urgência de ver. Versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros e especialmente os pergaminhos. Paulo queria ter os últimos dias de vida dele, esquentando o seu corpo com uma capa, porque ele estava num lugar extremamente frio, provavelmente ele não tinha coberta nenhuma ali, e a roupa dele talvez não era adequada para o frio que ele estava sentindo. Então ele queria ser aquecido por fora pela capa que ele esqueceu em Troade. Mas ele queria também aquecer o coração com a palavra de Deus. A palavra de Deus aquecendo o coração de Paulo naqueles últimos momentos de vida dele. 2 tipos de aquecimento, né, por assim dizer, de conforto para o coração e de conforto para o seu corpo, para a sua alma, né? A palavra e pelo menos uma capa para poder se cobrir, o suficiente para poder viver, né? Para poder resistir àquele frio, não morrer antes do tempo, né? Então é isso que Paulo diz ali. Versículo 21, já lemos? Não, né? 21. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Ele então, mais uma vez diz, vem antes do inverno. Vem antes do inverno. Não sei qual o período que Paulo estava ali, mas provavelmente já estava chegando o inverno. E ali, antes do inverno, ele seria executado. Então aqui Paulo mostra mais uma vez o carinho, os planos e a sobriedade de alguém que, apesar dos últimos dias de vida já contados, ali ele podia ter essa certeza no coração, ele não se desespera. Aqui, aquilo que a gente chama de presença do Espírito, né? Alguns dizem que presença do Espírito é aquele momento que você
está quase para sofrer um acidente de carro e de repente você consegue observar uma saída para evitar aquele problema, e a pessoa fala: nossa, você escapou daquele acidente, nossa, foi um milagre, você teve presença de Espírito. As pessoas diziam assim antigamente, né? A presença de Espírito. A presença de Espírito é quando ele consegue acalmar a sua alma, apesar da dor, apesar da iminente, o fim de vida que já estava chegando, né? Apesar de tudo isso, o Espírito Santo estava ali confortando o coração de Paulo, e ele, totalmente sóbrio, ele continua dando as instruções fiéis para o seu sucessor. Interessante isso, né? Como nós conseguimos chegar nesse ponto? Aí é que nós vamos ver ao longo da carta. Paulo vai ensinar para nós como que Paulo chegou nessa maturidade. Talvez alguns de nós passemos por situações semelhantes, e eu creio que todos nós queremos ter essa maturidade quando o dia chegar, não é mesmo? Ter essa maturidade de poder ser sóbrio, não murmurar contra Deus, não começar a xingar o rei de Roma. Nero estava acusando Paulo, eu esqueci de dizer isso, a acusação que levou Paulo para a prisão foi aquela história falsa que Nero criou, quando ele mesmo, Nero, incendiou Roma. Ele colocou fogo em Roma, e depois ele subiu, diz os historiadores, que ele subiu na torre, no lugar mais alto, para enxergar Roma pegando fogo, que ele mesmo pôs, e ele tocava a harpa, como se fosse um ato teatral. É um louco, o imperador romano Nero. E Nero acusou e jogou a culpa nos cristãos. Por quê? Porque o único bairro que não pegou fogo em Roma foi o bairro onde moravam os cristãos e judeus. E então, ele acusou os cristãos e judeus, e aí começou a grande perseguição sanguinária de Nero contra os cristãos. E Paulo foi um dos que foi preso por causa disso. Paulo foi acusado de ser um mandante para os cristãos colocarem fogo em Roma. Totalmente injusto, né? Te lembra alguma coisa? É muito interessante como Deus permite essas coisas, né? No projeto de Deus está tudo certo. Deus usa a injustiça do mundo para mostrar a sua justiça soberana no final dos tempos. Que coisa linda, né? Então Paulo estava aqui tranquilo, apesar das acusações falsas, né? E Timóteo e Paulo tinham então um amor fraternal muito grande um pelo outro, né? E a tristeza de ambos poderia ser aplicada um para o outro também. O que um sentia, o outro também sentia. Isso é comunhão. Isso é identificar-se um com o outro. Um irmão que sente a dor do outro e chora também com o outro. E também se alegra com o outro. Paulo ensina isso também. Nós temos que chorar com os que choram, mas também nos alegrar com os que se alegram, né? E ele tinha essa esperança desse encontro para ambos serem consolados e poderem então se abraçar, né? Talvez o último abraço. Nós não sabemos se ocorreu, mas aqui Paulo pede isso. E fechando, no último versículo, a gente vê uma lição muito linda aqui. Queridas irmãs, prestem atenção nessa lição. No versículo 5, Paulo diz assim: pela recordação, mais uma vez, pela memória, pela lembrança, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Essa mesma fé que Paulo chama de uma fé sem fingimento. Ora, o que é uma fé sem fingimento? É uma fé que não é uma fé falsa, não é uma fé hipócrita, mas é uma fé que gera frutos. Timóteo não somente confessava da boca para fora que creu em Jesus Cristo, mas Paulo diz: eu tenho certeza que essa fé também está em ti, porque eu vi frutos desta fé verdadeira na tua avó, na tua mãe e em você. Você é realmente um cristão. A fé que existe em você, ela não é uma fé hipócrita. Ela não é... Você tem autoridade de pregar o evangelho como um sucessor apostólico, como um presbítero, porque você vive o que você prega. E o que você ensina, você primeiro pratica. Ou você está totalmente comprometido em praticar cada vez melhor aquilo que você ensina.
E você não baixa o padrão, Timóteo. Então, Paulo está querendo dizer isso aqui. Ele tinha essas boas recordações da fé de Timóteo, que vinha de berço, né? Como nós falamos, quando alguma coisa passada de pai para filho, né? Aqui há um legado familiar, né? Não é uma herança familiar. Herança fala de coisas materiais, né? Legado fala de convicções, de valores que você passa do pai para filho, né? Ou da avó para o neto, da avó para o neto, enfim. É um legado de boas maneiras, né? De boa educação, de valores reais que o ancestral, né? Os antepassados passam para a próxima geração, né? Isso é legado. E Paulo está dizendo isso. Eu vi como a sua avó e a sua mãe se comportavam e vi como você se comporta. E eu tenho certeza, então, que essa fé que vocês têm é uma fé sem hipocrisia, é uma fé sem fingimento. Como é gostoso ouvir isso de um irmão mais velho, né? Como é gostoso ouvir, e às vezes a gente é muito grato, quando, por exemplo, um irmão chega e confessa, e pede para conversar, para que eu ore, e fala assim, olha, eu pequei feio, e eu me arrependo, eu quero orar, e peço para o irmão orar por mim, eu pequei, e preciso me arrepender, você pode orar por mim, irmão? Que alegria, que alegria. Isso é um fruto real de uma fé sem fingimento. Um dos frutos da fé verdadeira é quando o irmão está disposto a confessar pecados, a confessar erros cometidos, a estar disposto a ir para a cruz, né? É o que nós dizemos assim, como igreja, né? Ir para a cruz significa morrer para aquele pecado, né? Ir para a cruz é confessar o pecado, é sentir a dor do pecado na cruz do Calvário, que Cristo já levou aquele pecado sobre si, mas tomar também essa postura de confissão, de humilhação, de vergonha por passar por aquela hora. Isso é uma prova de uma fé sem fingimento. Não é estar vestindo máscaras e mostrar uma vida que nunca falha, que nunca erra. Isso é legalismo, isso é religiosidade, e é religiosidade frívola, é religiosidade morta, religiosidade sem vida. Mas quando a pessoa vive, a pessoa deseja Cristo, a pessoa quer mais e mais de Cristo, então ali há uma fé sem fingimento. E é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então essa fé que vem de berço, que foi transmitida ao jovem Timóteo por sua avó e por sua mãe. E assim era uma fé sem fingimento. Então Paulo consola aqui o jovem Timóteo, o seu sucessor, que ele crê muito nisso, creio nisso, e também a si mesmo, pela própria lembrança da história de Timóteo. Paulo não poderia dizer isso se ele tivesse um conhecimento de Timóteo por alguns dias apenas, né? Não chegou a comer ainda um saco de sal, como dizem, né? Junto com Timóteo, né? Não caminhou com Timóteo para saber bem a história dele. Não, Paulo tinha uma história, uma caminhada com Timóteo e conhecia a história de Timóteo, a realidade da vida de Timóteo. Timóteo era um homem que nunca usou máscaras, né? Ele mostrava a realidade da sua vida para Paulo, e Paulo fala então, essa fé é genuína, essa fé é legítima, essa fé é sem hipocrisia, né? Muito bem, queridos, chegamos aqui no final dessa primeira parte. O que a gente pode tirar de lição de tudo isso? Em primeiro lugar, como eu já estou aqui nessa parte mesmo do versículo 5, falando para as nossas amadas irmãs, para as nossas mulheres, não é? Seja você mãe, seja você mãe com marido, ou seja você mãe sem marido, mãe solteira, não interessa, sendo mãe, ou mãe postiça, né, mãe de filhos adotivos, seja você mãe de qualquer situação que você esteja, talvez abandonada pelo marido, ou talvez rejeitada, né, por alguma situação de erros do passado, mas diante da cruz de Cristo, diante de Cristo, Cristo perdoa todos os seus pecados. Você entregando-se a Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. O seu sangue é suficiente. E você como mãe,
Não importa o seu passado aqui, Ele cobre o seu passado, multidão de pecados, com as suas misericórdias. Ele cobre, e o sangue dele é suficiente para lhe purificar, e lhe fazer mais alva do que a neve, minha irmã, mais pura do que a lã branca, não é? Como diz em Isaías. Então, querida irmã, siga o exemplo dessas duas mulheres aqui. A avó, Loide, a mãe, Eunice, de Timóteo, né? E vamos nos lembrar também, eu queria trazer aqui à memória mais uma. Eu creio que a Lorena vai se lembrar bem dela. Ela chama-se Joquebede. Joquebede, mais uma mulher das Escrituras, né? Que a gente pode dizer que ela também está contida lá nos Heróis da Fé, no capítulo 11 de Hebreus. Ela está lá. Não cita o nome literalmente, mas ela está embutida ali, junto com a história de Moisés. Joquebede foi uma mãe que ela não teve medo da situação de sua época. Qual era a situação da época de Joquebede? O rei Faraó havia dado ordens para que qualquer mulher grávida, as parteiras deveriam matar se fosse um filho homem. No momento do nascimento da criança, as parteiras deveriam matar. Não foi o que aconteceu, porque Deus usou as duas parteiras que tinham ali, né, Cifrá e Puá, para não cometerem esse infanticídio, né? E elas, então, muito sabiamente disseram, olha, as hebreias, quando dão cria, Faraó, perdão, desculpe, irmãos, não é essa a palavra, as hebreias, quando dão à luz, né? Quando elas dão à luz, elas são tão fortes que antes da gente chegar, a criança já está nascida, e a gente nem vê o que aconteceu. Não era bem isso, mas Deus usou essa situação. E mais para frente, para piorar, quando o Faraó percebeu que essa situação com as parteiras não deu certo, o que o Faraó faz? Ele manda que os seus soldados, todo o seu exército, entre de casa em casa dos hebreus para matar toda criança, todo menino nascido. E ali o exército sai, né? E é interessante que a ordem dada lá para as parteiras é para que as crianças recém-nascidas fossem jogadas no Nilo, né? No Nilo tem muito peixe, né? E principalmente tem os crocodilos ali do Nilo, dizem que é um dos mais terríveis do mundo, né? Naquela época já tinha, e devoravam as criancinhas, né? Então era para fazer isso. E Joquebede, talvez naquela época, ela não, quando saiu o primeiro decreto do rei, ela ainda não estava grávida, mas depois ela engravidou e teve Moisés no segundo momento da segunda ordem do rei, Moisés nasceu. Joquebede não teve medo de Faraó, de engravidar, apesar das circunstâncias totalmente negativas para a sua época. Ela não teve medo de engravidar. Não teve medo de um homem, Faraó. Ela engravidou e teve Moisés, e diz ali, se você puder abrir, no capítulo 2, você estuda em casa, Êxodo 2, de 1 a 10, diz ali que ela mesma fez um cestinho de betume, forrado de betume e piche, colocou no Nilo, mais ou menos como o Faraó havia dito, né? Ela não desobedeceu, né? Ela pôs, depois de 3 meses, ela colocou no Nilo, só que na soberania de Deus, nenhum crocodilo chegou perto. E quando a arquinha, né, por assim dizer, semelhante à arca de Noé, a arca com Moisés chegou perto de um carriçal, ali uma filha de Faraó achou uma princesa e cuidou de Moisés. Você sabe o resto da história, né? E ela continuou também amamentando seu próprio filho, servindo de ama de leite, né, para o bebê. Ela mesma, a mãe era mãe de leite do próprio filho, né? Que coisa. Enfim, ela não teve medo de engravidar, não teve medo de ter filho, mas não só de ter um filho, de gerar um filho do seu próprio ventre. Ela foi modelo de fé para Moisés. Não é só dar à luz, mas é dar à luz e gerar, não um filho para mim somente, mas um filho de Deus.
gerar um filho de Deus pelo testemunho de vida, como nós vemos agora e aplicamos na vida de Lloyd e de Eunice. Queridos, se você estudar também Hebreus 11, 23, ali diz que os pais de Moisés não tiveram medo, Joquebede e Anrão, né? O pai, não tiveram medo de Faraó. Eles tiveram filho, mesmo com a ordem negativa de Faraó. Era melhor não ter, né? Do que ter que sacrificar depois se fosse menino, então era melhor não ter. Mas eles não tiveram, não levaram em conta essa ordem de Faraó. E diz ali que o menino era tão belo, eles viram uma beleza estranha naquele menino, e por isso eles protegeram aquele menino. E porque Deus já havia colocado no coração do pai e da mãe de Moisés, que ele seria usado por Deus. E Deus o protegeu. Não é? O que a gente tira disso, minhas irmãs? Não deixem que Faraó lhes roube o privilégio de serem mães, e principalmente de servir de exemplo de fé aos seus filhos. Não deixem que as ordens de Faraó, às vezes você pode ter um Faraó, talvez seja o seu patrão no trabalho, que quer que você tenha uma vida tão envolvida que a Deus e os cultos da igreja a Deus, as reuniões da igreja, ficam para segundo plano. Não dá para colocar Deus na sua agenda, porque Faraó te oprime no trabalho, nas condições que você leva. Não deixem Faraó fazer isso com você. Não perca a possibilidade de se relacionar com Deus, porque lá na frente, Deus vai usar você para gerar filhos e filhas para Ele, seja do seu ventre ou não, mas você vai ser testemunho de vida. E você que pode ter filhos, talvez você ainda não é casada, será casada um dia, ou é casada, ainda não tem filhos, tenha filhos. Não deixe que o Faraó da vaidade, porque depois da gestação, perdemos um pouco a beleza física, perdemos um pouco a nossa apresentação, a nossa elegância física. Não deixe que esse Faraó tome conta do seu coração. Não deixe que nenhuma outra coisa venha tomar conta do seu coração, dizendo que, filho vai tomar muito do meu tempo. Filho é problema. Como o mundo está dizendo isso, né? Mas nós não somos o mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos o mundo. Não deixe que esse Faraó diga isso no seu coração. Tenha filhos. Se você pode ter filhos, não se você não pode, claro, né? Mas tenha filhos. A Bíblia diz que ter filhos é um privilégio, é uma honra, é um presente de Deus ter filhos. É um privilégio. Então, se você puder, não deixe que esse Faraó, de alguma ou de outra maneira, fale ao seu coração e te oprima. Liberte-se dele. O teu Deus é maior do que esse Faraó. Né? Bom, outra lição que a gente tira aqui, queridos, sabendo que mesmo preso ou mesmo incapaz de servir como antes, há um serviço dos cristãos terminais. Há um serviço daquele que sabe que não tem muito tempo aqui ainda de caminhada. Há um serviço. Qual é esse serviço? É encorajar e fortalecer os mais novos na fé ou os mais tímidos na fé. E também deixar bons sucessores. Irmãos, como é bom nós deixarmos filhos e filhas na fé, como Lloyd, como Eunice deixaram, e mais, como Paulo deixou, né? Paulo deixou Timóteo. Timóteo cumpriu a tarefa que tinha que cumprir. Timóteo honrou Paulo, até depois da morte de Paulo. Então, às vezes nós pensamos que chegamos ali no fim da carreira, não é? Pela longa idade, às vezes pela idade mesmo já ida, não é? Ou por algum outro motivo que nos impede de sermos ativos em algum serviço cristão. Mas Deus ainda pode nos usar para servir de consolo e fonte de encorajamento aos outros, queridos. Mesmo num leito de morte. Muitas vezes a gente ouve isso, né? Quando a gente visita alguma pessoa que está mesmo bem no final de vida, um cristão ou uma cristã, que tiveram uma história com Deus. A diferença é essa, né? É ter uma história com Deus, uma caminhada com Deus. Muitas vezes a gente vai lá para orar e consolar aquela pessoa, e a gente sai de lá, é consolado.
Às vezes a gente nem tem muitas palavras ali para dizer para aquela pessoa, naquele leito, né? Mas a gente sai de lá, confortado, ela que diz para nós e a gente sai de lá cheio da graça, né? Transbordante de consolo por aquela pessoa. É uma história, não é? Então, as boas lembranças de uma história com Deus é consolo no momento da dor, para você também, ou para aquele que está no momento terminal, que está numa hora muito difícil. A lembrança da sua caminhada com Deus. Por isso que é importante você entender que você precisa hoje entrar num compromisso muito sério com esse Deus e começar a reescrever a sua história para que você tenha boa consciência diante de Deus. Para que as lembranças do passado, apesar de terem algumas muito ruins, elas sejam superadas de algumas que sejam muito felizes diante de Deus. Que você pôde ter momentos de intimidade com Deus. Que você pôde mudar a sua história, uma história de desobediência, de afastamento de Deus, uma história de pecado, uma história de corrupção, mas você se arrependeu e você volta para Deus. E quando você volta para Deus, Deus o recebe como recebeu o filho pródigo. E Ele mesmo troca a sua roupa, como o pai do filho pródigo trocou a roupa do menino. Colocou um novo anel nos dedos do menino. E fez uma festa para o menino. O pai talvez morreu logo depois daquilo, não sabemos a história como continua. Mas a gente sabe que o filho poderia ter vivido mais. E que bom ele lembrar. Não lembrar que ele foi rebelde contra o pai, pegando a sua herança e fugindo da fazenda. Mas ele se lembrar, um dia eu voltei para casa, papai me recebeu e me limpou. E eu pude ter comunhão com meu pai. A lembrança, né, que aquele filho pródigo poderia trazer no seu coração. Isso pode ser consolo para nós no final. Ou pode ser consolo para nós nos momentos difíceis da vida. Então fortaleça a si mesmo e aos outros com essas boas lembranças. E por último, queridos, eu queria dizer que nem sempre é possível começar bem. Às vezes a gente não consegue começar bem a nossa carreira. E é normal. Muitos tropeços, muitos erros, muita dureza de coração mesmo. Somos rebeldes. Somos homens e mulheres difíceis. Deus às vezes tem que tratar duro conosco, para que a gente se alinhe com Ele, na vontade dEle. Ele jamais vai entrar no nosso caminho de trevas e de pecado, mas Ele vai trazer, se somos filhos, Ele vai nos disciplinar, para nós entrarmos debaixo do caminho abençoado dEle. E que bom que Ele nos disciplina assim. E então Ele coloca de novo a gente no caminho. Por isso então, às vezes o começo da nossa carreira pode ser um começo meio desastrado. Mas o mais importante é chegar bem, é terminar a carreira bem, é ter um final bom diante de Deus. Boa consciência diante de Deus. Essas lembranças, então, de ter sido fiel nesse bom combate da fé, elas consolam o nosso coração. Mais uma vez falando sobre consolo. Nos momentos de grandes provações e dores terríveis, e especialmente consolam nos momentos terminais da vida. É como eu estava observando aqui Paulo, como eu gostaria de ter essa sensatez, né? Essa tranquilidade de coração como você, nos últimos suspiros de vida. Paulo, como isso ainda está distante da realidade da minha vida. Mas, Senhor, se é possível fazer como Paulo, fazer na minha vida, Pai, faça. Eu gostaria de provar essa doçura da paz com Deus, ainda no fim da vida, né? Como isso vai nos consolar. E aqui, queridos, não é consolo no mundo ou com as coisas que estão aqui. Por exemplo, aqui não estamos falando de liberdade, de termos bens no final da vida, termos uma boa família no final da vida e muitos amigos ao lado. Paulo não tinha ninguém. Paulo tinha sofrimentos. Mas Paulo tinha também paz com Deus, boa consciência. O coração dele trazia marcas. A gente fica pensando, será que um dia seremos perseguidos e presos como Paulo? Você já pensou nisso?
Nessa possibilidade eu já pensei. Talvez não devesse, mas às vezes eu penso. Pela maneira como que o mundo vai, não é? Eu não sei se vai demorar muito para acontecer. Mas se eu estivesse na situação de Paulo, é isso que eu fico pensando. Então, ó Deus, eu quero provar essa doçura dessa paz com Deus. Ora, então é simples, querido. Começa agora a ajeitar sua vida com Deus. Trave um relacionamento com Deus. Caminhe com Deus aqui e agora. E lá na frente, você vai fazer como Enoque, que andou com Deus e já não era. Ninguém mais viu. Você vai poder ter essa doçura da presença de Deus na sua vida. Um coração com boas lembranças. A cada dia, Deus nos dá uma nova chance de nos arrependermos e escrevermos daqui para frente uma nova história. Deus está chamando a mim e a você hoje para reescrevermos a nossa história. Você que não conhece ainda o Senhor, esse é o dia de se entregar ao Senhor. E você que já está caminhando com o Senhor, mas ainda está com a vida bagunçada, Ele está te chamando para colocar a vida em ordem. Ele é poderoso para colocar ordem na nossa desordem. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos escrever a nossa história, queridos? Eu quero. Você também quer? Irmãos, eu quero, de todo o meu coração. Que Deus possa fazer isso também. E vamos provar essa doçura. Talvez não tenhamos o final trágico de Paulo, mas vamos ter um final. E que esse final seja bom diante de Deus. Com uma boa consciência diante de Deus. Amém? Ó Deus, que a Tua palavra continue falando aos nossos corações ao longo desses dias, Senhor, e que nós aprendamos a viver esse relacionamento íntimo com o Senhor. Ajuda-nos a nos satisfazermos mais em Ti do que nas coisas desse mundo. É verdade que desejamos uma família que tenha ordem, queremos ter finanças em ordem, queremos ter saúde, queremos ter amigos, queremos ter um trabalho que não tenha muitos problemas. Nós queremos ter uma vida aqui, como peregrinos nesse mundo, uma vida tranquila. Mas se isso não for possível, Senhor, que acima de tudo, nós possamos provar essa paz com Deus. Ajuda-nos a fazermos o que cabe a nós, para nós reafirmarmos e renovarmos a nossa aliança com o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a renovarmos a nossa história, reescrevermos, e que assim, ao chegarmos ao fim, nós possamos ter o nosso testemunho gravado em nosso coração, que não por nossa força, mas que por Tua graça somos o que somos. Somos filhos de Deus, filhos amados, que apesar das nossas falhas, a nossa intimidade com o Senhor dá o privilégio de vivermos para sempre na Tua presença. É o que eu te peço por mim e pelos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.